Bom dia. Romanos 5. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós sabemos que nós somos justificados pela fé. Essa justificação nós só vemos pela fé, porque não tem uma outra maneira de você ver. Não é, se for através da lógica humana ou do raciocínio lógico, você não vê a justificação. Mas nós cremos no Senhor, na palavra dele, sabemos como justificados, sabemos que Cristo veio e ocupou o nosso lugar, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque caso contrário, se Cristo não tivesse vindo, com certeza nós não teríamos perdão. Por mais que você falasse, não, a minha vida foi sempre viver sem pecar. Mas nós temos a nossa origem, nós temos a herança adâmica. Através de Adão, todos pecaram. O Senhor fala, todos pecaram e destituídos estão no seu poder. Todos nós pecamos. Eu não pequei. Pecou sim, porque a nossa origem é terrena, a nossa origem é Adão. E por esse motivo nós pecamos. Mas Cristo veio e nos justificou. E hoje, pela fé, nós temos paz com Deus. O que é paz com Deus? Nós podemos chegar diante do Senhor e conversar, podemos pedir, clamar perdão, podemos dialogar com o Senhor em o nome de Jesus. Nós podemos falar com Deus Pai de maneira clara através de Jesus. Eu vejo as pessoas fazendo muitas orações e às vezes muitas delas não sabem nem como estão orando. Criam-se um monte de maneira de orar, acha que está orando bonito, que é assim, que é assado, mas a oração, nós temos que fazer como Jesus nos ensinou. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós vamos a Deus em nome de Jesus. Então nós não oramos o Espírito Santo, não tem oração com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele vive em nós, mas nós oramos a Deus em nome de Jesus. Então nós fomos justificados pela fé. Por isso nós temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é por meio dele que nós temos pleno acesso pela fé a esta graça. É por meio dele que nós temos fé a esta graça, com a glória nos gloriamos. E por meio de Jesus nós sabemos que podemos alcançar vida, podemos alcançar a salvação. Por que eu digo podemos? Porque apesar de ele ter vindo, levado os nossos erros, nossos pecados, nós continuamos, dia após dia, pecando. Se nós não reconhecermos,
não pedirmos perdão e não abandonarmos os erros, nós não alcançaremos. Para nós obtermos essa paz com Deus, para nós estarmos em Deus, para nós estarmos em Cristo, é necessário nós assumirmos Cristo, assumirmos a morte de Cristo. Só assim. Aí sim, aí nós temos acesso a esta graça. E isso é pela fé. Tudo nós temos que entender que o mundo cristão é tudo pela fé. Oramos pela fé, obedecemos pela fé, cremos na salvação pela fé, cremos em Cristo, em Deus, tudo pela fé. Não é pela lógica, é pela fé. Por isso que aos olhos do mundo nós somos considerados loucos. Por isso nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós temos plena confiança na glória de Deus. Por isso nos aproximamos dele. Versículo 3. Mas não somente isto, como também nos gloriamos na tribulação. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Nos gloriamos nas tribulações. Tribulações são problemas, são lutas, batalhas, sofrimento que nós passamos. Lamentamos, não, ao contrário, nós temos que aprender com isso e nos gloriar nisso. Por que nós temos que gloriar? Porque nós estamos no mundo. Primeiro nós temos que entender que nós somos estrangeiros aqui. Nós somos considerados inimigos aqui. Portanto, é normal, é natural, é esperado que o mundo nos traga problemas, nos traga aflições. Porque eles não gostam de nós, porque nós somos considerados inimigos. Nós estamos de passagem em direção à nossa casa, em direção ao reino. Então não é anormal todo tipo de problema que nós passarmos aqui. Por isto, quando nós estamos passando por luta, nós nos gloriamos no Senhor. Por quê? Uma própria palavra nos diz. Porque aprendemos que a tribulação, ela produz perseverança. Ah, não, eu estou passando por um problema de enfermidade, mas eu creio no Senhor, eu continuo perseverando. Né? Eu continuo insistindo. Ah, eu estou passando por um problema na família, no casamento. Há um problema financeiro, há um problema qualquer que seja. Mas como eu creio no Senhor, eu vivo pela fé, eu persevero. A tribulação produz perseverança. Produz perseverança para aquele que vive pela fé. Aquele que conhece Cristo. Porque muitos falam, mas não todos são realmente. Porque muitos, na hora quando vem as lutas, quando vem as tribulações, já desviam. Por que desvia? Porque não viviam de fé, não colocavam a fé em ação. Estavam ali somente para obter. Eu quero obter uma bênção, eu quero obter um socorro qualquer, mas não colocavam em prática. Então nós entendemos que nós nos alegramos, gloriar é você se alegrar. Vem lutar, pastor, mas é difícil. Como que eu vou me alegrar? Eu alegro, sim. Porque eu sei que eu estou agradando o Senhor, estou desagradando o mundo. Glória a Deus. Não vamos lamentar pela luta, pelos problemas, não. Que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Você perseverando, vem as tribulações, produz perseverança. Aí você persevera, produz um caráter aprovado. Ou seja, você vive em conformidade com o Evangelho.
Você não vive de acordo com o mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Nós moldamos o nosso caráter. Quando nós vivemos na fé, no Senhor, praticando a palavra dele, nós não somos mentirosos, não somos desonestos, não somos caloteiros, não somos fofoqueiros, não somos maldizentes, não somos adúlteros, não somos nada disso. Nós perseveramos no Senhor. Essa que é a questão, nós perseveramos. Então produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Como nós vivemos de acordo com o Evangelho, praticando a palavra de Deus, nós somos, as pessoas têm confiança em nós. Eu cito um exemplo que ao longo dos anos eu tenho visto muita gente chegando, falando que você é crente, que é evangélico, mas que não são. Mas até alguns anos atrás, quando alguém se identificava como crente, as pessoas sabiam que podiam confiar, que eram pessoas honestas, que eram pessoas que não se envolviam com nada errado. Era referência. Era referência. As pessoas que tinham funcionário, uma funcionária que era crente, sabiam que podia confiar. Hoje, para nossa infelicidade, são muitos os que se identificam como crentes, mas não são. Vieram exatamente amando do diabo para tentar denegrir a imagem de Cristo e a igreja de Cristo. Porque se intitulam evangélicos, mas são tudo aquilo que não deveria ser. Então não passa esta confiança. Mas nós vivemos pela fé. Nos alegramos nas tribulações, que produz a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Nós também temos plena confiança pela fé. E isso não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus que derramou em nosso coração, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e Ele nos dá essa segurança, Ele nos dá essa confiança, Ele nos dá esta tranquilidade. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu vejo as pessoas falarem do Espírito Santo. Ah, não, eu tenho o Espírito Santo. Só quem faz isso, faz aquilo totalmente contrário à palavra de Deus. Então nós percebemos que, na verdade, são pessoas hipócritas, são pessoas mentirosas, que não têm o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita, essa pessoa, esse homem, essa mulher que vive ali pela fé, esta pessoa se alegra na tribulação e ela persevera em viver o Evangelho, persevera em praticar a palavra de Deus, em obedecer às ordenanças do Senhor. Versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Estávamos todos perdidos no pecado, não tinha salvação. Grande enfermidade, o mundo estava enfermo. Qual o nome da enfermidade? Pecado. Cura? Não tinha. Está pior do que essa coronavírus, não tinha cura. Não tinha como escapar. O antídoto foi Jesus Cristo. Deus enviou então o seu filho amado, para nos libertar, para nos curar,
para morrer por um bando de pecadores. Um bando de criminosos. Por que criminosos? Porque pecadores são todos aqueles que se rebelam contra as leis de Deus. Aqueles que são rebeldes, que não seguem, que não praticam. E quem não pratica a lei, quem se rebela contra a lei, que os infratores da lei, são criminosos. Então, todos nós éramos criminosos. Jesus veio para morrer por isso. Jesus veio para sofrer por esses. Para apanhar, para ser chicoteado por tudo, por estes. Que éramos nós. Não tinha falado, não, ele veio porque alguém era bonzinho, não. Todos nós éramos pecadores. E ele veio e sofreu por nós. Para que nós pudéssemos alcançarmos a vida. Versículo 7 fala: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Morrer você, por mais, nós jamais daremos a nossa vida, ou daremos a vida do nosso filho, por alguém, por um bandido, por um errante, por um maldoso, por um assassino. Nada disso. Mas talvez, muito talvez, possível, talvez até que se daria até a vida por uma pessoa inocente, por uma pessoa que sofreu, talvez nós pudéssemos até fazer isso. Mas nós temos que entender que Jesus veio foi só para os pecadores. Não tinha nenhum bonzinho, não. Jesus não morreu por causa de nenhum bonzinho, não. Ele veio por causa de nós que estávamos perdidos. Ele submeteu-se a todo castigo humano que pudesse, para poder salvar esse bando de pecadores, esse bando de delinquentes que somos nós. Não foi por nenhum bonzinho, não foi por nenhum justo. Não. Ele morreu por mim porque eu também nunca cometi nada errado. A sua herança é o pecado. A criança acabou de nascer, ela já está no pecado, ela nasceu no pecado, ela é descendente de Adão. Todos. Versículo 8. Porém, Deus comprova seu amor para com nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Fomos justificados pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue. Agora, justificados, nós temos condição de escaparmos da ira de Deus. Qual que é a ira de Deus? Nós temos já falado sobre isso, é um outro assunto. Não é Deus explodindo tudo, não. É permitindo, conduzindo para que nós vivemos no pecado cada vez mais para nos afundar. Como está lá em Romanos 1, no início de Romanos aqui. Ele fala como que a ira de Deus se manifesta. Mas hoje, pela fé, nós perseverando em praticar o evangelho, em viver, nós escapamos da ira de Deus. E nós temos a confiança no Senhor de que alcançaremos a vida nele. Entenda uma coisa, nós sabemos que Cristo veio e morreu por nossa causa. Nós podemos escapar da ira de Deus, porque a ira de Deus é ele permitir que nós vivamos cada vez mais no pecado, nos afundemos para que sejamos dignos de ir para o inferno, de padecer
Porque quando nós estamos abandonando a Cristo, não praticamos a sua palavra, vivemos como nós queremos aqui, né? Vivemos na total libertinagem. Então nós estamos designados para a morte eterna, para o inferno. E isto é a ira de Deus se manifestando em nós. Então quando nós vemos hoje a pessoa vivendo em pleno pecado, no vício das drogas, no homossexualismo, no adultério, em outros pecados semelhantes a estes, nós sabemos que estão enfrentando a ira de Deus. Romanos 1, depois você lê, vocês entendam isso. Estão enfrentando a ira de Deus. Se eles não abandonarem e não correrem desses pecados, vão padecer. Somente isso. Versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por Ele. Ora, antes nós éramos inimigos, porque todo aquele que vive no pecado é inimigo de Deus. Nós estávamos todo mundo perdido no pecado, então é inimigo de Deus. Aí, quando nesta condição, Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, ocupa o nosso lugar no sofrimento. Então, olha bem, nós como inimigo, Ele ofereceu essa graça, nos salvou. E agora, então, que Ele nos fez amigos dele, morreu na cruz por nós, com certeza, se nós perseverarmos nele, nós seremos salvos. Indubitavelmente, não tem o que falar, não tem o que discutir. Essa realidade, nós, pela fé, nós analisarmos a situação, nós vamos entender. Com certeza nós teremos vida. Se nós crermos, colocarmos a nossa fé em ação e perseverarmos, aí nós teremos esta confiança. E ainda mais, versículo 11, ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Versículo 12, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Conclusão, da mesma forma como o pecado ingressou, ele entrou no mundo, para trás de um homem, foi Adão. E olha para nós vermos o que é obediência. Adão, ele, a esposa dele, a Eva, Deus tinha determinado que não comesse daquele fruto. Eles comeram. Por que eles comeram? Quem primeiro comeu foi a Eva. A Eva foi seduzida lá pelo diabo, pela serpente. Ela comeu e deu a Adão. Por que a culpa é do Adão? Então é muito fácil. Você vê que ele tentou justificar, não, essa mulher que tu me desse, ela me deu aí a fruta. Não, a responsabilidade é dele. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O Senhor tinha falado com ele, olha, não pode comer. Ele aceitou que ela comesse só, ela receberia a punição dela, mas o pecado não teria entrado no mundo através de Adão. Mas ele aceitou, ele comeu, então entrou. Conclusão, entrou o pecado, atrás do pecado veio a morte. Por que atrás do pecado veio a morte? Porque através desse pecado, os seres humanos começaram a praticar o que não deviam, Deus teve que enviar a lei depois para mostrar isso. Isso é pecado e é condenado. Culpa de Adão. A morte foi legada a todos os seres humanos,
todos, porquanto todos pecaram. A nossa origem terrena. A nossa origem é Adão. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Desde Adão, o pecado estava aí, a morte estava. Mas ele só veio se tornar conhecido através da lei, na época quando Moisés trouxe a lei, quando Deus usou Moisés para trazer a lei. Antes disso, não. Porque o que é o pecado? É uma transgressão da lei. Se não existe a lei, não existe a transgressão, logo não existe o pecado. Por que nós sabemos que drogas, cocaína, maconha é crime você usar, ou você comprar, transportar, possuir, guardar, de qualquer forma, como está o artigo lá na lei definida. Por quê? Porque tem uma lei que define isso. A lei define, então por isso é crime. Mas em compensação, outras drogas similares, bebida, cigarro e tal, não tem uma lei que diz que é crime. Por isso é liberado. Mas se amanhã depois eles fizeram uma lei dizendo que é crime, passa a ser condenado quem assim tiver portar a fumar. Então, até então, o pecado existia. O pecado estava no mundo, mas o povo não tinha conhecimento, porque não existia uma lei, não existia nada escrito dizendo, olha, isso é pecado. Então, Deus enviou a lei através de Moisés, quando ele terminou, falou, olha, isso é pecado. Então, aquela lei, quando nós falamos que era para dar vida, ela trouxe a morte, que ela apontou o pecado. Já todo o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até o dia de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Adão, na verdade, foi uma prefiguração de Cristo. Só que este, por ser terreno, da natureza terrena, ele pecou. Ele fraquejou. Que Adão nós sabemos, Deus formou da terra, do pó da terra, do barro. E esta fraqueza terrena levou ele a pecar. Eu sempre lembro, Adão pecou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Então a morte veio para todos nós, através do pecado de Adão. Versículo 15 fala assim, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. O dom gratuito é a vida. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Muito mais o dom, a graça. Ele fala que é um favor imerecido. Muito mais. Para todos, para multidões. É a diferença. É que nós temos que aceitar, concordar, pela fé. Senão nós vamos continuar mortos em nosso pecado. A opção é nossa. Versículo 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou na condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. A condenação foi de um só,
Um pecado só de Adão. Condenou todo mundo. Condenação veio para todo mundo através de um pecado. Essa desobediência de Adão. Nós vemos que ele não cometeu vários pecados, ele cometeu um. Foi ter aceitado o fruto lá e comido. Mas Cristo morreu. Não foi por causa de um pecado de um homem, mas de todos nós, de multidões. De multidões. Então é muito maior. A graça é muito maior. Jesus não morreu, não foi por causa de uma pessoa. Não foi por minha causa, por causa de A, B ou C. Não foi por causa de todos nós. É isso que nós temos que compreender. Que foi a graça foi através de várias pessoas, vários pecados. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu li hoje o livro de Romanos, capítulo 5, até o versículo 17. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, sempre leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.